Olá! Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, sabe? A imagem que logo vem na cabeça é a de um gigante, um intelectual, um líder que, com suas cartas, moldou boa parte do pensamento ocidental. Mas por trás desse erudito todo, existia também um artesão, um homem que não era definido só por palavras, mas também, olha, pelos calos nas mãos e pelo suor na testa. E aí fica a pergunta, né? Por que um homem dessa estatura, um dos maiores líderes espirituais da história, faria questão de ter um trabalho manual, braçal? Parece até um paradoxo, mas a resposta para isso revela uma estratégia brilhante e uma convicção muito profunda. Para a gente entender essa história direito, vamos seguir um roteiro. Primeiro, vamos descobrir qual era a profissão de Paulo. Depois, vamos mergulhar no choque cultural que existia sobre o trabalho naquela época. Aí a gente vai ver como ele usou o próprio ofício para resolver uma crise e, por fim, quais eram as motivações mais profundas por trás de tudo isso. Então vamos direto ao que interessa. Qual era, afinal, o ofício que permitia a Paulo se sustentar e que garantia que ele não seria um peso, uma carga para ninguém? A resposta é bem simples e direta. Paulo era um fabricante de tendas. Mas o que isso realmente queria dizer naquela época? É importante a gente entender que fabricante de tendas era um termo meio genérico na época. Na prática, Paulo era um artesão que trabalhava com couro. E olha, isso não era um hobby não, era uma profissão que exigia muito. Um trabalho físico pesado, que demandava força, habilidade e, claro, longas e longas horas de dedicação. E essa escolha de Paulo de trabalhar com as mãos não foi uma coisa qualquer. Ela aconteceu num mundo que tinha visões assim completamente opostas sobre o valor do trabalho manual. E aqui a gente vê um verdadeiro choque de mentalidades. De um lado, para a elite greco-romana, o trabalho manual era visto como algo vulgar, degradante, sabe, coisa de escravo, indigno de um homem livre. Já do outro lado, na tradição judaica de Paulo, a história era outra, completamente diferente. O trabalho era honroso, era digno. Tinha até um ditado que dizia assim: quem não ensina um ofício ao filho, o ensina a roubar. Por isso, todo rabino, todo mestre, aprendia uma profissão. Agora vamos ver essa filosofia na prática. A dedicação de Paulo ao trabalho não era só um princípio pessoal dele. Era uma ferramenta de liderança que ele usou para resolver uma crise bem real que surgiu na comunidade de Tessalônica. O que aconteceu em Tessalônica foi sério. Algumas pessoas, por interpretarem mal o ensinamento sobre a volta de Cristo, simplesmente pararam de trabalhar. Elas começaram a esperar ser sustentadas pela igreja. E isso não só virou um peso financeiro, como também gerou ociosidade e, claro, fofoca. A resposta de Paulo foi, assim, direta, sem rodeios. Ele estabeleceu uma regra muito clara para lidar com essa preguiça voluntária. Uma frase que acabou virando um princípio fundamental para aquela comunidade. Mas atenção, o ponto crucial é este. A ordem de Paulo não era sobre capacidade, mas sobre disposição. Ele não estava falando com quem não podia trabalhar por alguma doença ou limitação. Para essas pessoas, a igreja tinha o dever de ajudar. A regra era para quem não queria trabalhar, para quem escolhia ficar à toa. Mas a razão de Paulo trabalhar ia muito além de só dar o exemplo ou ganhar o pão de cada dia, sabe? Por trás dessa decisão, existiam motivações estratégicas e espirituais bem mais profundas. A gente pode resumir as motivações dele em 4 pontos principais. Primeiro, como já vimos, para não ser um peso para ninguém. Segundo, para proteger a integridade da mensagem, se diferenciando de gente que usava a religião para ganhar dinheiro. Terceiro, para ser um exemplo vivo de trabalho e autossuficiência. E por último, talvez a razão mais poderosa, ele trabalhava para ter o suficiente para poder ajudar quem precisava. Ele elevou o ofício dele a um ato de serviço. E isso aqui é fundamental. A independência financeira dele garantia que ninguém pudesse acusá-lo de pregar por dinheiro. Ele podia oferecer a mensagem do evangelho de graça, como um presente, sem que o dinheiro virasse um obstáculo ou levantasse qualquer suspeita para quem o ouvia. A história de Paulo nos deixa com uma pergunta bem forte para a gente refletir. Para além do salário, da carreira, qual é o verdadeiro propósito do nosso trabalho? Como o que a gente faz pode servir não só nós mesmos, mas também como exemplo, como um jeito de proteger o que é importante e até como uma forma de ajudar os outros? Fica aí a reflexão.